Ok, professor, tem uma outra pergunta aqui, que essa aqui é interessante. Olha só, quem mandou pra gente foi o Juninho de São Paulo e ele diz o seguinte: se Jesus bebia vinho, eu também posso, não acham? Olha aí a pergunta do Juninho, professor. Como é que fica isso então? Como que a gente vai explicar isso pro Juninho? Nós temos que entender, Juninho, que tipo de vinho Jesus bebia. A palavra vinho na Bíblia, ela se refere tanto ao vinho alcoólico quanto ao puro suco da uva. Como nós podemos saber que o vinho que Jesus bebeu não era o alcoólico? Nós podemos utilizar dois textos que não deixam dúvida alguma. Primeiro, eu vou ler para você esse texto que menciona que Cristo bebeu vinho, porque ele estava na festa de casamento na cidade de Caná, lá em João capítulo 2. Tá? É esse o relato que Juninho deve ter lido. Eu vou ler um texto que mostra que a palavra vinho na Bíblia se refere ao vinho alcoólico e outro que se refere ao puro suco da uva. Primeiro texto, Provérbios capítulo 20, verso 1, mostra a palavra vinho sendo usada para se referir à bebida alcoólica. Diz o seguinte: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, provoca confusão. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio, ou seja, é burro na linguagem bíblica, né? Toda pessoa que se deixa dominar por isso. Então aqui o termo vinho se refere, sem dúvida alguma, ao vinho alcoólico. Mas em outro texto da Bíblia, o termo vinho se refere ao puro suco da uva. E esse texto se encontra em Isaías 65, verso 8. Ah, professor, isso é bom a gente marcar, hein? Isaías 65, verso 8. Vamos acompanhar aqui. Veja como a própria Bíblia, Tito, se explica. A própria Bíblia se explica. Isaías 65, 8 mostra que o termo vinho também se refere ao puro suco da uva. Diz o seguinte o texto: assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele, assim farei por amor de meus servos e não os destruirei a todos. Professor, pois não? Olha, eu queria até ler aqui na linguagem de hoje, o senhor permite? Leia, por Olha favor. aqui, ó, diz o seguinte: o Senhor diz, quando alguém encontra alguma uva cheia de suco numa parreira, diz, não vamos destruí-la, pois o vinho que fizemos com ela será uma bênção para nós. Assim também, por amor dos meus servos, eu não destruirei todo o meu povo. Oh, que contribuição você deu, Tito, para a leitura, com a nova tradução na linguagem de hoje. Exatamente, professor. Então você comprovou, Tito, com essa outra versão, que o termo vinho também se refere ao puro suco de uva na Bíblia. Exatamente, professor. Agora, como que provamos que Cristo, na festa de casamento, ele transformou a água em um vinho não alcoólico? Primeiro, analisando os textos bíblicos que mostram que Deus é contra o uso de bebidas alcoólicas. Você pode ler, por exemplo, Provérbios 23, do verso 29 ao 35. E aquele texto que eu mencionei anteriormente, Abacuque 2,15. Lá é dito o seguinte: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Se Jesus tivesse dado bebida alcoólica para aquelas pessoas na festa, Cristo estaria caindo na maldição de Abacuque 2,15. Aí Cristo seria um pecador e não poderia ser um salvador. Então não resta dúvida alguma, querido telespectador e amigo ouvinte, que o vinho utilizado por Jesus era o puro suco da uva. De acordo com Isaías 65,8, era o suco da uva existente na uva e não numa garrafa. Agora, alguém pode perguntar assim, Rodrigo, bom você falar nessa questão do suco de uva, porque, e aí, a gente pode beber vinho ou não pode? A Bíblia fala de vinho várias vezes lá. Jesus transformou água em vinho, que até essa pessoa quer esse milagre. Na Santa Ceia, teve o vinho. E aí? Não era vinho fermentado. Ah, como é que você fala isso, Rodrigo? Não era. E eu vou falar com vocês por que não era. E geralmente quando as pessoas falam assim, Jesus tomava vinho, elas não estudaram cultura greco-romana. Eu vou primeiro colocar o problema para responder para vocês. O vinho, a uva pura, só dá uma vez por ano.
Eu não sei o mês que a uva dá no Brasil. No Oriente Médio é em setembro. Eu não sei quando as parreiras... Tem alguém da área de agricultura que sabe me responder? No Oriente Médio é setembro. Aqui no Brasil eu não sei que época que... É janeiro? É que agora também tem algumas técnicas que no passado não existia e tudo, né? Mas nos tempos bíblicos a uva só dava uma vez por ano no mês de setembro. A pergunta é o seguinte: se a uva só dá uma vez por ano, a única época do ano que eu poderia ter suco de uva puro era setembro. Porque depois, o que acontece? Ela fermenta, eles não tinham geladeira, não tinha lugar de conservar a uva, então era óbvio que o vinho tinha que ser fermentado. Eu não vou falar do Antigo Testamento, não. Vou falar só do Novo Testamento. Falei período greco-romano. Período greco-romano. No Novo Testamento, mesmo em Roma, não havia o costume de beber vinho puro, alcoólico. Não era de bom tom. Eu não quero dizer com isso que não havia pessoas que não consumiam vinho alcoólico. Havia. Por exemplo, nas festas de Baco, deus do vinho, as pessoas se embriagavam. Mas como é que funcionava isso na sociedade greco-romana? O vinho alcoólico podia até ser usado, mas não era uma coisa que as pessoas aceitassem, achassem de bom tom ou batessem pão para aquilo. É como, por exemplo, a droga. A nossa sociedade tem uso de drogas, sim ou não? Sim. Mas se daqui a 2000 anos alguém falar o seguinte: não, na época lá do pastor Isaías, lá em Brasília, as drogas eram um uso normal das pessoas, não era normal. Não era. Mas como é que a gente lê nos relatos da época que um rapaz foi apanhado com droga na escola? Era uma situação ilegal, atípica, que a sociedade não aceitava. De modo normal, as pessoas não tomavam vinho alcoólico. E vou mais além. Estou falando de Roma. As pessoas não gostavam nem do gosto do vinho alcoólico. E nem do efeito embriagante que ele tinha. Então, quando a pessoa fala comigo assim, no tempo de Jesus as pessoas tomavam vinho normalmente, essa pessoa não conhece nada de história greco-romana. Está querendo argumento para eu beber vinho hoje. O vinho funcionava da seguinte maneira. Eles tiravam o suco de uva puro, tomavam, davam para as crianças, e eles pegavam uva passa, guardavam a uva passa e faziam vinho o resto do ano de uva passa. Na verdade, era mais um suco de uva passa. Que eles colocavam muitas vezes o mel, ou o mel de tâmara, ou o mel de abelha mesmo, para adoçar na água, e aquilo dava para a criança. E o vinho alcoólico, qual era o papel dele? Apenas um. Vocês estão vendo isso aqui? Em Israel era a mesma coisa. Israel era a mesma coisa. Eles não apreciavam o vinho fermentado, especialmente por um detalhe. Todo fermento é símbolo de pecado na Bíblia. Jamais poderia se usar algo fermentado numa cerimônia religiosa. O pão não podia ter fermento, o vinho também não podia ter fermento. Então, o vinho da Santa Ceia era suco de uva. E o vinho fermentado, para que eles usavam, Rodrigo? E quando Paulo falou para Timóteo, toma um pouco de vinho por causa das suas dores de estômago. Tem algum médico aqui, ou alguém da área de saúde? Não tem? Não tem ninguém da área de saúde aqui? Estou olhando de novo? Não tem. Bom, vou falar, mas se estiver errado, eu sei que isso aqui não está, porque eu já falei na frente de médico. Eu não conheço nenhum trabalho médico, nada na medicina, porque eu já conversei com vários médicos, que diz que vinho alcoolizado ajuda a úlcera, o problema de estômago. Não tem nada disso, em lugar nenhum, que a uva cura problema estomacal. Então, por que Paulo aconselha Timóteo a tomar um pouco de vinho, não apenas água, mas toma também um pouco de vinho, por causa das tuas enfermidades de estômago? Explico a vocês por quê. Esse achado arqueológico me esclarece. Isso aqui são objetos de uma casa judaica do tempo de Cristo. A primeira coisa que me chama a atenção é que eles colocam embaixo da mesa talhas de pedra. Talhas de pedra. Percebem aqui? Talhas de pedra. Para água. As talhas de pedra. Olha aqui. Por que de pedra? Porque os judeus tinham o costume de fazer esses utensílios de material lítico, de pedra, para purificação.
porque a argila solta elementos que tornam ali impuro, então eles faziam de pedra. Inclusive encontraram em Israel agora, no ano passado, eu escrevi um artigo, estou terminando de escrever um artigo para a revista Adventista, acho que de maio que vai sair, sobre arqueologia bíblica, eu vou falar disso lá, depois vocês vão na revista Adventista. Descobriram uma fábrica de talhas de pedra da época de Herodes. Eu escavei uma fábrica de talhas de pedra também em Jerusalém. Eles faziam tudo de pedra, objeto de pedra. Por quê? Porque era melhor para evitar a contaminação. Por isso que nas bodas de Caná da Galileia havia ali 12 talhas de pedra. E o vinho. Em cima disso aqui, vocês estão vendo umas canecas de bronze? Em cima da mesa? Eles colocavam, geralmente, essas canecas de bronze, vinho alcoólico. Aí o que eles faziam? Quando eles queriam beber água, eles pegavam um pouco daquele vinho alcoólico, jogavam na água, misturavam, mas um pouco, é coisa de menos de 3%. 2%, a proporção é 98% de água para 2% de vinho alcoólico. Jogavam aquele vinho alcoólico ali, misturavam, deduzem por quê? Purificar a água de contaminações. Eles não conheciam na época greco-romana os sistemas de filtragem que nós temos hoje, mas eles já tinham a consciência que a água fazia mal. O sistema de ferver a água também não era conhecido na ocasião. Então a água fazia as pessoas passarem mal. A água não tinha as contaminações que tem hoje, mas também não era água talvez tão mineral. A água também tinha contaminações, coliformes fecais, ela podia ir em contato com coisas da terra. Então, quando eles jogavam uma média de 2%, 1 ou 2% de vinho ali na água, o álcool purificava aquela água e você tomava aquela água ali, tranquila, livre de germes e bactérias. Entenderam ou não o sistema? Então, por isso que Paulo fala com Timóteo, não toma só água não, põe um pouco de vinho também. Por causa dos seus problemas de estômago. Fica bebendo água em qualquer lugar. Leva uma garrafinha de vinho, joga um pouquinho lá e mistura, para purificar a água, não era para se embriagar. Porque eu repito para vocês, o vinho sem mistura, aquele vinho puro, alcoólico, não era de bom tom. As pessoas não gostavam, mesmo quem não fosse religioso, judeu. Então não fale nunca mais que no Novo Testamento era comum as pessoas beberem vinho, Jesus bebeu vinho, porque isso não funciona. No caso do milagre de Caná da Galileia, como eles tinham as talhas lá, e Jesus mandou encher as talhas de água, lembram disso aí? Não foi anormal para eles atenderem aquele pedido ali. Tudo bem. O que foi anormal foi o fato daquelas talhas de água depois virem com um suco de uva puro, como se tivesse sido espremido da uva naquela hora ali. Então, escuta, eu não entendo que as pessoas geralmente dão o bom vinho no começo e você deu o melhor vinho no final, um vinho parece que espremeu de uma uva agora. Esse foi o milagre de Jesus, de transformar a água num vinho puro, recém-tirado. E não necessariamente Jesus transformou em vinho alcoolizado. Ficou esclarecido isso aqui também? O alcoolismo é uma tragédia nacional. Mais de 50% dos crimes passionais que trazem dor, lágrimas e perdas irreparáveis são resultado direto do alcoolismo. As vítimas do alcoolismo lotam as cadeias e povoam os cemitérios. Aqueles que se entregam ao alcoolismo patrocinam sequestros, mortes, crimes hediondos e trazem consequências nefastas para a família e para a sociedade. O álcool é um ladrão de cérebros. O álcool é um depressivo. E há milhões de famílias cabisbaixas de vergonha pelas consequências dramáticas do alcoolismo. Pais de família que se embrenham pelos antros mais escuros em busca de satisfazer esse vício maldito. Filhos que precisam buscar seus pais na sarjeta. Mulheres
que, cabisbaixas de vergonha, precisam apanhar seus filhos nos becos e vielas, embriagados, caídos na sarjeta. O álcool é uma tragédia. Onde ele chega, ele promove a dissolução, a vergonha, o desastre, desagregando relacionamentos, trazendo doenças mentais, físicas, emocionais e espirituais, produzindo o desconforto do interrompimento das relações, destruindo casamentos, destruindo famílias, destruindo a nação brasileira. Precisamos alertar a população acerca dos riscos desse vício. Devemos tomar medidas mais claras e efetivas para que as nossas crianças e adolescentes, introduzidas neste vício tão perigoso, se afastem desse caminho escorregadio, a fim de que encontrem sobriedade, lucidez e vida plena sem álcool, sem este vício tão deletério, tão destruidor. Nós, psiquiatras, temos um grande problema para ajudar as pessoas que usam álcool em excesso e que vão adoecendo pelo uso do álcool. Por que é difícil assim? Nós não temos nenhum exame para mostrar que a pessoa está dependente do álcool, né? Que é um alcoolista. A gente não tem exame nenhum. Não tem como comprovar, como fazer um eletrocardiograma. As pessoas que bebem, elas sempre têm uma ideia, isso é universal, que elas bebem socialmente, que elas param de beber quando elas querem, que elas não bebem destilados, não bebem cachaça, como se isso fizesse o uso do álcool menos problemático. E é difícil, sim, quando nós estamos diante de uma pessoa que bebe e que está causando problemas na vida dela, é difícil nós mostrarmos para ela assim, o seu adoecimento. É muito difícil para nós. Quem percebe, em primeiro lugar, os problemas causados pelo álcool é a família, as pessoas que vivem com a pessoa que está usando álcool. Eu não tenho a menor dúvida hoje em dia que o maior problema de dependência, o maior problema de dano que se causa, o maior problema de perdas que se causa para o Estado, do ponto de vista de saúde pública, é o uso do álcool. É muito pior que o uso de maconha, do que crack, do que cocaína. É álcool. As pessoas morrem muito pelo álcool, destroem famílias pelo álcool, destroem profissões. Então é muito sério. Eu queria só passar para vocês uma informação muito simples assim. As pessoas começam a beber muito cedo. Por que as pessoas começam a beber? Eu, quando tomei o meu primeiro chopp, eu achei uma coisa horrível. Quando tomei o meu primeiro uísque, achei intragável. O álcool em si não é uma coisa boa, apetitosa. Geralmente as pessoas começam a beber porque buscam no álcool algum efeito benéfico que o álcool fornece. Tipo assim, o álcool tira a timidez, o álcool tira aquela sensação de depressão, de abatimento, o álcool tira a angústia, o álcool às vezes ajuda a dormir, o álcool às vezes facilita com que a pessoa se aproxime de uma mulher de um homem. Então o álcool tem esse sentido assim, ele é enganador, mas as pessoas usam para tirar algum benefício dele. Mas o uso constante do álcool vai desenvolvendo a doença, a dependência. Então não faz diferença se a pessoa bebe uma vez por semana, ou se a pessoa bebe uma vez por mês, ou se ela não cai na sarjeta, ou se ela não bebe destilado, isso não faz diferença nenhuma. O uso continuado do álcool, ele desenvolve um sinal que é fundamental para caracterizar a doença. Qual é o sinal que a pessoa desenvolve assim? O sinal é bem simplesinho. A pessoa, quando começa a beber, não bebe pouco. Se a pessoa não bebe nada, ela pode ficar uma semana sem beber, um mês sem beber, sem problema nenhum. Mas quando ela começa a ingerir álcool, se ela toma uma cerveja, ou se toma um
uma dose destilado, isso desenvolve um apetite dentro da pessoa muito grande e ela precisa beber cada vez mais. Esse é um sinal evidente de doença. Se a pessoa tem isso, ela é uma dependente, ela é um doente. E sim terá que buscar ajuda, assim, porque nós temos muita dificuldade assim, de dizer para o paciente que uma vez ele sendo dependente, ele não vai conseguir beber pouco. Pode passar 6 meses sem beber nada. A tendência, se ele beber, é beber de novo. Isso é uma doença que se instala no cérebro da pessoa, não se sabe nem bem como que em contato com o álcool o apetite dispara. Também temos um outro grupo de pessoas que são os chamados bebedores pesados, que às vezes não chegaram nesse ponto assim de começar a beber e beber muito quando desenvolve apetite. Mas são pessoas que precisam beber para fazer coisas na vida. Preciso beber para sair à noite, preciso beber para se encontrar com alguém. São pessoas assim que fazem da sua vida, incluem na sua vida o álcool. Eu observo e até faço brincadeira com meus amigos, vamos fazer uma festa e convidar os amigos e não oferecer álcool, bebida, ver o que acontece. Talvez ficaremos sozinhos nas nossas festas. Então sim, né, se você é uma moça, ou se você é um rapaz que está namorando alguém que tem 17, 20, 22 anos e que todas as noites que sai com você bebe excessivamente, que chama atenção, que se atrapalha, que muda a sua conduta, que fica mais irritado, mais desconfiado, abra o olho. Cuidado com essa relação, porque depois você terá no futuro um problema sério na sua vida se você se envolver com essa pessoa, casar. Eu observo muitas pessoas dizendo o seguinte: eu nunca me dei conta que ele tinha problema. Esse problema está lá atrás, as pessoas não se dão conta porque as pessoas negam a realidade. Então observa assim, com quem você está se relacionando, assim, porque isso é um grande problema de saúde pública. E não tem remédio para tirar a vontade de beber, não tem remédio. Existem assim, os grupos dos AAs que são muito importantes, existem psiquiatras que trabalham especificamente com isso. Eu particularmente não trabalho mais com dependência química hoje em dia, porque é muito difícil, as pessoas enganam muito quanto à história, mentem, então é muito complicado. Mas é um problema muito sério. E se você tiver alguém na sua vida com essas características que eu lhe falei, tente mostrar isso para ele, né, que poderá ele, obviamente, se sentir tocado por essas coisas e procurar ajuda. É isso aí. Cerveja causa dano à saúde? Como assim, doutor? Não posso mais tomar minha cervejinha? Essa é uma frase clássica. Tudo com moderação pode, não é? Bom, segue comigo, a gente vai ver se você continua pensando assim até o final do vídeo. Beber muito cerveja pode gerar e prejudicar a saúde, sim, tá? De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, o CDC, não é o ACDC, é o CDC. De acordo com os Centros para Controle e Prevenção de Doenças, o consumo excessivo de álcool pode ser responsável por muitas mortes. Tudo que ocorre em exagero faz mal. E é assim que o povo brasileiro vive. E é assim que a indústria quer que você acredite. Tudo que ocorre em exagero vai te fazer mal. Sim, em alguns quesitos isso é verdade. Agora, em outros, até no mínimo efeito pode te fazer mal. O American Journal of Health Behavior, o que é isso? O Jornal Americano de Saúde e Comportamento. Beber em excesso pode estar associado com o desenvolvimento de múltiplos problemas de saúde. Problemas funcionais e psiquiátricos, aos quais adultos e idosos, principalmente a partir aí, dos 50 anos já entra no pré ali, chegando com um pezinho, principalmente se estiver sedentário, já se torna mais vulnerável. Para as pessoas que continuam a beber excessivamente, tem um risco aumentado de desenvolver algumas doenças crônicas e algumas condições de saúde graves. Vamos lá? Primeira, hipertensão arterial, doença cardíaca, acidente vascular cerebral, ou seja, derrame, já ouviu falar? Doença hepática, esteatose hepática, problema digestivo, até mesmo câncer, incluindo de esôfago, estômago, pulmão, fígado, mama e outros mais que eu nem vou entrar ao mérito. O excesso do consumo de cerveja também é responsável por lesões intencionais e não intencionais. O que é isso, doutor? Vamos lá? As lesões não intencionais, elas podem ser de danos sociais, tanto para o bebedor quanto para aquele que sofreu o acidente. Na verdade, o consumo de cerveja tem sido associado a muitos transtornos mentais. De acordo com a pesquisa publicada em Drug and Alcohol Dependence, as pessoas com transtorno de uso de álcool são 10 vezes mais propensos a ter um transtorno do uso de droga, 4 vezes mais propensos a ter uma probabilidade de ter um transtorno de humor,
como depressão ou um transtorno afetivo sazonal, e 3 vezes maior a probabilidade de ter um transtorno de ansiedade. Para evitar o excesso de peso, limite o consumo da cerveja completamente, nem compre, nem leve para sua casa, tira da sua dieta. Além dela ser rica em glúten, ela facilmente é chamada como um pão líquido alcoólico. E não se esqueça que você é feito pelas suas escolhas. E se você hoje já se vê tomando uma latinha todo dia para amenizar o problema do trabalho, ao invés de dar atenção à sua família, sua esposa, seu filho, ou está vivendo a vida sem precisar de se esconder atrás de uma lata de cerveja para ter uma fagulha de alegria, você é fraco. E você precisa de ajuda. Precisa dos alcoólicos anônimos, precisa dos narcóticos anônimos, você precisa de ajuda e de tratamento. Buscar um psiquiatra, um médico e principalmente de apoio na fé para você conseguir suplantar isso e se ver livre de problemas maiores ainda. Porque se você botar a mão na consciência, você vai ver que mesmo em pequenas situações, você já deve ter tido algum problema com a bebida. Em algum momento na sua vida. Pode parecer engraçadinho no início, mas se você parar e pensar, o que a pessoa que estava ao seu redor já sofreu? O que a pessoa que estava ao seu redor sentiu? O que seu filho está vendo? O que sua esposa está sofrendo? O que seu marido está sofrendo? Porque isso não é só coisa de homem, não. Tem muita mulher com problema na bebida também. Então, cuidado, porque qualquer ciclo que o amor não prevaleça, o vício toma conta. Olha, pessoal, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o alcoolismo é a 3ª doença que mais mata no mundo, totalizando 2.500.000 vítimas. Os números mostram que ela mata mais que a obesidade, que o tabagismo, a AIDS e a violência. E provoca doenças e lesões de 60 tipos. Só para se ter uma ideia, 90% das internações em hospitais psiquiátricos por dependência de drogas acontecem por causa do álcool, que faz tão mal para o corpo quanto, por exemplo, essas drogas ilícitas, ou seja, cocaína, crack. Bom, para explicar melhor como o organismo reage diante da bebida, eu recebo hoje aqui no nosso estúdio, ao vivo, o patologista Marcelo Nogara. Seja bem-vindo. Muito obrigada sempre pela presença aqui no nosso programa. Obrigado pelo convite, Susan. Bom, doutor, a gente citou ali, eu citei agora aqui, que o efeito dela é parecido com as drogas ilícitas. Porém, por não ser considerada como tal, as pessoas acabam ingerindo álcool à torta e à direita. É verdade. O problema é o seguinte, o álcool, na verdade, é uma droga. O problema é que ela é lícita, né? Então, qualquer lugar que você queira comprar, você compra, tá? Então, mas é uma droga igual. É igual a essas outras que você citou. E aí, como é droga lícita, houve uma banalização do álcool. Né? O álcool já é conhecido dos egípcios, já é conhecido dos nossos índios, eles faziam álcool da mandioca, do milho, só que eram usados em rituais. Então o índio tomava, fazia seu ritual, depois deitava na rede, se descansava, o egípcio também. O problema é que o nosso álcool é consumido e depois vai fazer o quê? Ou você vai dirigir um carro, vai operar uma máquina, e aí que acontecem os acidentes. Por quê? Porque como droga, o que vai acontecer? O álcool vai afetar vários órgãos. Né? A gente estava comentando isso antes. Afeta primeiramente o cérebro, né? Então existem estudos que um cálice de chopp, por exemplo, já é suficiente para alterar o comportamento. Olha. E aí o que ele faz? O mecanismo de ação dele, o que é? Ele vai estimular o GABA, tá? O GABA é o gama-aminobutírico, é uma enzima, é uma substância do cérebro que faz inibição das funções cerebrais. Então ele ativa alguma coisa que inibe. Então o que acontece? A tua consciência ela rebaixa. Você fica menos consciente, depois, dependendo das doses, vai rebaixando cada vez mais, até que pode levar ao coma alcoólico. Tá, e em longo prazo pode afetar a memória, então? Memória também, lógico. Isso nós vemos nos nossos pacientes que depois de muitos anos bebendo, o que acontece? Você faz uma tomografia, uma ressonância de cérebro, há uma atrofia do cérebro. O cérebro atrofia, ou seja, ele fica menos inteligente. Isso mesmo, tanta explicação bacana que logo mais a gente vai dar na sequência, mas antes a gente tem até uma arte para mostrar ao pessoal de casa sobre como o álcool age quando é absorvido, ou seja, já caindo no estômago, né? Vamos lá, o que acontece, Então, doutor? o problema do álcool também, ele já é absorvido 5% já na boca. Na boca? Na boca, tá? E depois 20% do estômago. Tá, a gente tem ali o órgãozinho estômago. Vamos lá, vamos colocar o estômago. Então, ele já é absorvido no estômago e
A maior parte depois vai ser no duodeno, que já é intestino delgado. Né? No estômago, as quantidades, claro, depende. E também depende muito de se você comeu, se você não comeu. Então, se você bebe de estômago vazio, é uma coisa. Se bebe de estômago cheio, também já é outra coisa. Normalmente o álcool vem antes, né? A bebida vem sempre antes do prato principal, digamos assim, quem está num jantar. Exatamente. Então, bom era comer e depois beber, né? Então, absorve menos. Aí ele vai irritar o estômago, né? Vai fazer gastrites, úlceras, né? A nossa área que a gente mexe mais que é o fígado, né? Tá, vamos pro fígado ali, então. A nossa segunda maior causa de transplante de fígado, por exemplo, hoje em dia, é o alcoolismo. A primeira é a hepatite C, né? E a segunda é o alcoolismo. Então, o álcool, o que ele faz? Ele faz uma irritação no fígado, depois faz uma fibrose no fígado, depois ele vai levar a cirrose. Nossa. Né? E a cirrose é uma insuficiência do fígado que vai levar o indivíduo à morte se não for transplantado. Pessoal, olha quantos males. Vamos voltar ali para falar dos outros órgãos. Aí o cérebro, que a gente já comentou, né? Que ele faz atrofia cerebral, inibe, né? Certas substâncias neurotransmissoras, né? No coração. No coração. O coração é um músculo, é um grande músculo. Assim como no músculo estriado automático, que é o coração, ele também vai atuar no músculo estriado periférico. Né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai alterar e vai fazer irritação das veias nesse músculo, né? Você vai ficar com uma menor capacidade de contração desse músculo, né? E você pode mais tarde levar uma hipertrofia, tá, desse músculo, fazendo com que ele bombeie menos sangue, entende? E vai levar uma insuficiência cardíaca. Quer dizer, isso tudo no futuro sempre tem consequências. Vamos voltar ali falando dos rins. Nos rins, o que o álcool faz? O álcool desidrata. Né? Por que você põe o álcool na batata, por exemplo? Vamos falar de culinária. É bom fazer essa metáfora para o pessoal entender melhor. Você coloca um pouco de álcool, de cachaça, porque desidrata, então fica mais sequinho. Desidrata o corpo. E o rim precisa de uma grande quantidade de volume de sangue, de plasma. Se tem pouco líquido circulando nos rins, o rim vai morrendo. E aí o que acontece? Ele fale, vai entrar em falência. Tá? Uma outra coisa interessante que não está ali, mas e que não se fala, é dos órgãos sexuais, por exemplo. Fertilidade. O álcool até, né? afeta a fertilidade, né? Principalmente no homem, né? Através do fígado, que produz, então, o homem começa a produzir menos testosterona, e leva à infertilidade no homem, impotência, na mulher também, nos ovários, também leva à infertilidade feminina. E isso acima daquelas... Até a menstruação. Isso acima daquelas 40 gramas que a gente citou ou até menos que isso? Não, acima dessas 40 gramas é que começa realmente a ter um efeito deletério. Entendi. Né? Diariamente. Entendi. Menos que isso... Ok, diário, mas tem pessoas que bebem de forma excessiva só no final de semana. Ali também pode dar problema, né? Pode dar problema. E aí é intoxicação alcoólica aguda, né? Maior que isso, você às vezes bebe, daí não é mais 40 gramas, aí são quase 80, 100, 200 gramas de álcool. E aí sim dá o efeito tóxico, você pode fazer uma hepatite tóxica e fulminar o fígado naquele momento, né? E não ao longo do prazo. Aí não dá nem cirrose, ele entra uma hepatite aguda e a pessoa pode... Só por aquele momento, gente. Exatamente. Bom, os músculos, quer dizer, afeta até o músculo? Até o músculo estriado. Né? E principalmente ali nas ligações, né, neurológicas, tá? Então você não tem mais o comando dos músculos, né? Você fica totalmente alterado, né? Você não caminha, por isso que o etilista, que a gente chama, né, tropeça, cai, perde a força, porque o álcool, né, acomete aquela placa neural que faz a neurotransmissão. Tá, dizem que para melhorar quem está alcoolizado, um banho gelado, um café, um chocolate, e aí? São mitos ou verdades? São mitos. Existem até em sites que existem assim, mitos e verdades, né? Uma coisa que é sabida é o seguinte, o café, ele ajuda a metabolizar o álcool. Então, se você vai sair, tome uma xícara de café, ajuda a metabolizar o álcool. Antes, né? Tá? Mas depois, nada adianta. Banho gelado, café, nada. O que adianta mesmo é deixar em repouso e esperar o quê? O fígado metabolizar o álcool. E isso a gente estava conversando também, demora até 4 horas. Então, se você bebeu, espere até 4 horas para ser metabolizado esse álcool do teu organismo, para depois você poder fazer alguma coisa. Senão você vai estar, primeiro, incorrendo numa infração, você vai dirigir, né? Vai soprar, vai aparecer álcool no sangue, né? Segundo, você pode acidentar outras pessoas, né? Então, tem que esperar no mínimo 4 horas. Tá, e aquela glicose que eles colocam, como é que age? A glicose é usado para aquelas pessoas que não comeram,
né, ou não comeram antes, bebem demais, e aí o indivíduo fica bebendo muitas vezes e fica muito tempo, porque o álcool tira a fome, apesar do álcool ter caloria. Isso é uma coisa importante também. Engorda. Engorda. Álcool engorda um monte. Se o álcool consegue movimentar um carro, olha só, né, carro flex, né? Verdade. O carro a álcool, ele precisa de energia, ele faz energia. O álcool gera uma energia tremenda, então o álcool engorda. A gente não pode pensar que álcool não engorda. Só que ele não dá fome. E chega um ponto que ele vai desidratar, a pessoa vai entrar em hipoglicemia e aí a gente dá glicose. Quando há uma hipoglicemia cerebral. E daí? Pra acordar a pessoa. E daí melhora naquele Melhora estado. Naquele momento, ele melhora. A gente conversando aqui também durante o intervalo, num artigo que eu até li anteriormente, sobre o álcool até no efeito do fio de cabelo. Ou seja, queda de cabelo, às vezes, responsável é o álcool. Às vezes é o álcool. Porque ele afeta o principal órgão, quer dizer, o grande laboratório do organismo é o fígado. E aí o fio de cabelo é afetado porque afetou o fígado. Então, afetando o fígado, não vai ter proteína, né? Não, o cabelo é proteína, né? Queratina é proteína. Né? Então não vai ter muita queratina, vai começar a cair o cabelo, não tem mais o estímulo hormonal, também começa a diminuir e aí começa a cair o cabelo. Então, quem bebe